está em Gênesis, no capítulo 7, a partir do verso 11 e o verso 12. Diz assim: No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e se abriram as janelas dos céus. E houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Queridos, nós vemos que no texto de Malaquias 3:10 nos diz que se nós fizermos prova ou provarmos o Senhor, ou esse povo que está aqui provar o Senhor com quem ele está falando, ele abriria as janelas dos céus e derramaria bênção sem medida. Porém, nós vemos que dos céus, no céu só existem águas. Dos céus, quando ele abriu as janelas dos céus na época de Noé, caiu chuva. Então, o texto aqui não é místico, não é a história, mas apenas literal para que as pessoas da época entendessem que se elas levassem 10% da plantação delas para os sacerdotes, para que os sacerdotes, por obrigação, dessem, isso você pode ler aqui mesmo no livro de Malaquias, dessem parte desses dízimos que o povo deu ao povo, às viúvas, aos órfãos, aos trabalhadores, aos estrangeiros. E por que diz aqui que Deus estava sendo roubado por esses sacerdotes? Porque eles não estavam dando para as pessoas. Quem é a casa aqui que deveria haver comida? É a casa dessas pessoas que são, durante toda a leitura das Escrituras, você vai constatar que são as pessoas a quem o nosso Pai mais protege. As viúvas, os órfãos, os pobres. Então, as janelas dos céus se abrem e cai chuva, para que, quando o povo ama o próximo e dá, quando o povo faz com que esse alimento chegue aos pobres, Deus não vai deixar que falte. O nosso Pai é Pai. Ele vai prover, ele vai fazer com que a chuva caia sobre a terra e abençoe aquelas pessoas com um alimento. Então, esse é o sentido da palavra bênção, é chuva. E continuando aqui no verso 11 diz: Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Olha só, olha como está falando de plantação. Por vossa causa repreenderei o devorador. Eu quero também explicar aqui o que é o devorador. Nunca foi um demônio, não é e jamais será. E você pode constatar isso também na Bíblia. Você pode ir no livro do profeta Joel, no capítulo 1, a partir do verso 1 até o verso 4, diz: A palavra do Senhor que veio a Joel, filho de Petuel. Ouçam isto, anciãos. Escutem, todos os habitantes do país. Já aconteceu algo assim nos seus dias? Ou nos dias dos seus antepassados? Contem aos seus filhos o que aconteceu, e eles contem aos seus netos. E os seus netos contem à geração seguinte. O gafanhoto cortador deixou... O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. O que o gafanhoto devastador comeu, o gafanhoto devorador comeu. Gafanhoto devorador comeu. Destruiu. Ali no livro de Joel está falando a respeito de 4 tipos de
devoradores, ou de gafanhotos, ou de pragas que destroem a lavoura. E nessa época aí contada pelo profeta Joel havia acontecido com o povo. E ele estava dizendo para contar que o devorador tinha comido. Então, queridos, quando no verso 11 do capítulo 3 do livro de Malaquias diz: por vossa causa repreenderei o devorador, está falando apenas do gafanhoto. Deus, além de dar as chuvas para que a plantação crescesse, ainda repreenderia o gafanhoto para que ele não comesse, para que ele não devorasse a plantação. Porque de que adiantaria? Se chovesse, a planta crescesse, os frutos nascessem, mas viesse o gafanhoto devorador e comesse. E você pode ler o texto todo, colocando na sua mente que aqui está falando de plantação, que vai ficar muito mais claro e óbvio para você. Porque olha só, por vossa causa repreenderei o gafanhoto devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril. Olha só, está falando fruto da terra, a vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão felizes, porque vós serei uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. A terra deleitosa. Eu creio que através da leitura, através do entendimento, nós podemos ver de forma literal o que está escrito aqui. Não está falando de dinheiro, não está falando de casa do tesouro, não está falando de bênçãos como coisas materiais, não está falando de devorador é demônio, não. Está falando que os sacerdotes estavam roubando a Deus nas ofertas que eles já tinham recolhido. Está falando que o povo traz os alimentos, a 10ª parte dos alimentos colhidos para o armazém. Se você for, como eu disse, se você for numa versão em inglês está dizendo storehouse, e você traduzindo isso para português significa armazém. Explica que as janelas do céu se abrindo cai chuva, que vai molhar a terra e trazer plantação para esse povo, para eles colherem mais e continuarem trazendo os dízimos ou as dízimas para casa, para o armazém. Explica que o devorador não é demônio, mas um gafanhoto que devora o fruto da terra. Então, eu penso que é isso. Eu penso que, por enquanto, a respeito dessa visão literal do que está escrito nas Escrituras, dá para dar uma explicada melhor. Você mesmo, por favor, leia e traga ao seu entendimento a real compreensão do que está escrito. E muito em breve eu farei outros vídeos falando a respeito se essa lei ainda é válida hoje e comparando com outro texto que nos explica que se nós dermos ao nosso próximo, se nós amarmos o nosso próximo, nós estamos amando a Deus. Ok? Obrigado por ter assistido esse vídeo. Eu espero que Deus, nosso Pai, traga o verdadeiro entendimento, abra os olhos daqueles que estão de forma equivocada seguindo uma religião, doutrina de homens, as quais nós não devemos praticar. Ok? Que a paz do nosso Salvador e do nosso Pai esteja com todos vocês. Esse é o canal Verdade das Escrituras. E se você gostou do vídeo, curte o vídeo ou
inscreva-se no nosso canal. Tá ok? Muito obrigado e até a próxima.